Hoje o nosso programa vai contar a verdadeira história do homem do campo, do matuto, do caipira. Aquele que lida com bois, boiadas, cavalos, mulas e que vive a verdadeira vida do campo, na colheita, na lavoura, no cabo da enxada. E quem vai contar essa história hoje para nós é Sérgio Bozzoni, que veio lá do Araquá para a cidade de Botucatu. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E aqui comigo o Sérgio Bozzoni, ele que é nascido lá no Araquá, né? Mais ou menos divisa de São Manuel, para quem não sabe bem, mas eu gostaria que você explicasse essa história inteira pra gente. Você é nascido no Araquá, Bozzoni, como que é essa história sua? Bom dia, Nenê, bom dia ao povo que está ouvindo, bom dia, Moacir. A história é essa: eu nasci na Fazenda Velha, onde hoje é o Palácio da Vila Paulista, lá para baixo. Eu fui morar na Fazenda Santa Maria, tinha 3 meses de idade. Quer dizer que, né, eu me criei na fazenda, estudei em escola de tábua, junto com os meninos, pescando nos rios, nas margens do rio, e vim morar na cidade em 68, eu tinha 15 anos. Então, Nenê, minha história é até grande para contar. Eu trabalhei na prefeitura, entrei na prefeitura municipal. Antes que você fala de prefeitura municipal, apenas para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, para entender a tua história. Nós vamos começar lá do tempo de criança seu, desde quando você era garotinho, que você se conheceu por gente. Eu queria que você contasse a sua história lá. Quem eram seus pais e seus irmãos? Como chamava o seu pai e sua mãe? O meu pai chamava Santo Bozzoni, pessoal do Bozzoni. Minha mãe era Dolores Parejo Bozzoni, que veio da Espanha. Minha mãe era uma espanhola que viajou no navio, 45 dias de navio, veio com 9 anos da Espanha. Né? Minha mãe foi uma mãe que, como todas as mães, é herói. Né? Teve 10 filhos na fazenda. 10 filhos? Todos eles são vivos ou não? Então, 10 filhos, morreu uma irmã lá com 20 anos, com diabetes. Entendeu? Depois aqui em Botucatu morreu uma outra irmã, nós somos em 8 filhos, nós somos em 4 mulheres, hoje 4 homens. A vida nossa, Nenê, da fazenda. E qual que era o nome dos seus irmãos? Só para que os telespectadores tenham conhecimento. Quem está ouvindo, está do outro lado lá da telinha, vai se identificar com a tua história. Poxa, eu não sabia que esse era irmão lá do Sérgio e assim por diante. Quais eram os seus irmãos? Tem o irmão mais velho, que é o Reinaldo Bozzoni, que mora em Mauá. Depois eu tenho aqui os gêmeos, que é o Antônio Bozzoni e o Vicente Bozzoni. Eles fazem o quê? Trabalham no quê aqui em Botucatu? São aposentados. O Vicente tem o caminhão de puxa-boi e o Tonho aposentado da CAI. Né? Eu tenho minhas irmãs, que é a Paulina, tem a Domingas, a Marina e a Ursulina. Né? São 4 irmãs. Né? E a Cida, que morreu, e a Terezinha. E eu, o Sérgio Bozzoni. Então a gente foi criado numa vida dura. Nós íamos em festa no Parecidinho de São Manuel, o negócio da nós levava lanche, porque não tinha dinheiro para comer, para comprar o lanche que tinha lá para vender. Entendeu? No seu tempo de criança, quando vocês estavam crescendo, o que você lembra da fazenda lá do Araquá? E quem eram os proprietários da fazenda lá no Araquá? Então, a fazenda é do Dr. Carlos Pupo. Eu fiz hoje fala faculdade, meu 4º ano de escola, tinha 12 anos. Então eu queria trabalhar. E o administrador da fazenda era um galegão, um homem rude, não conversava com ninguém, brabo, né? Corria dele. Como que era o nome dele? Lira, doutor Antônio Lira. Não, falecido já. Então ele tinha um medo dele, que ninguém, a hora que ele passava de a cavalo no meio da colônia para ir beber o café, ele ia de a cavalo. Molecada escondia. Ele era o administrador da fazenda. A fazenda do Pupo. Do Dr. Carlos Pupo. Então eu falei para minha mãe, eu preciso trabalhar para ajudar em casa, mãe. 12 anos.
A mãe falou: "E como é que faz para falar com o Leira, filho?" Né? Falando: o Leira é brabo, né? Eu fiquei 60 dias me assando de falar com esse homem. De tanto que ele era bravo, era uma fera mesmo. Que eu ia, minhas pernas bambeavam, eu voltava para trás. Não. E depois um dia eu cheguei ele vinha vindo a cavalo da roça, falei: hoje eu vou falar com ele. Eu falei: Antônio Lira, eu preciso falar com o senhor. Que diabo, menino? Ele falou assim: que diabo, menino? O que você quer? Eu falei: eu quero trabalhar. Eu preciso trabalhar, preciso ajudar a minha família e eu quero trabalhar na fazenda. O que você faz? O que você quer fazer? Eu quero fazer balainho e limpar terreirão, limpar pé de café, né, por baixo no tronco, pé de café, hora da colheita. Quero trabalhar. Então ele ajustou eu na fazenda, entendeu? Vai lá pra gente ver. Você não tem cara de trabalhar, você tem cara de mole, entendeu? Falou isso pra você? Você é mole, você tem cara, o jeitão seu aí, moleque. Falei: vamos experimentar então. Viu? E quando você fala em balainho, o que seria o balainho? Balainho seria uma lâmina com um arame no meio, nós socava ele com a terra cardeada, com esterco e terra, para plantar mudinho de café, para fazer mudinho de café para ir para a roça, né? Plantava as mudinhas e ela formava, entendeu? E eu trabalhava no terreirão, mexia café, limpava o terreirão e fiquei por lá. Então minha vida... E não, antes de quando eu não estava trabalhando, eu saía da escola e ia pescar. Para que pescar? Divertimento? Não. Para ter mistura para comer à noite. Vocês passavam uma vida muito dura mesmo? Vida dura. Não passamos fome. Mas teve dia que a mãe precisou pegar água de lavar arroz e adoçar para dar para nós, para as crianças, como leite. Nossa, mas que história intrigante. Adoçava a água do arroz para dar como leite. Porque a fazenda não dava esse... Sim, era pouco, o recurso era pouco. O que a fazenda dava era muita gente, muita criança, né? O que a fazenda dava, não dava. Meu pai ganhava, era o colônia, né? Ele era carpinteiro na fazenda, ele fazia as casas, ele não dava para ir fazer. A gente ia fazer, o pai ia fazer compra no dito Feiravante e a compra passava, metade tinha que voltar. Por quê? Porque o vale dele dava até metade. Não dava para sustentar a família toda? Para sustentar a família. Também 10 filhos, não? E o que a minha mãe fazia? Minha mãe vinha na cidade, conseguia roupa para levar para os filhos. Eu pus minha primeira calça, eu tinha 12 anos, calça comprida. Uma calça que a minha mãe fez uma barra por dentro e veio até no joelho. Falei: mãe, você vai crescer, filho, você vai crescer e a calça vai tirando, brincar. Ela já previa que a calça teria que ter até adulto, até os 18 anos você ia usar a mesma calça. Inclusive no casamento da minha irmã, da Domingas, casou com os Vale lá. Eu tinha uma roupinha até mais ou menos, a única roupa que eu tinha, o resto era rasgado. E teve uma festa e eu se exibindo com a criançada tudo rasgado, remendado. Estou bonito, né? E na bica d'água existia uma tábua de lavar roupa, que ela fica limbosa da água, da bica cair. E eu cheguei correndo nessa bica d'água lavar a mão para ir para o casamento, né? E eu escorreguei, caí de costas dentro da poça d'água. Cadê roupa para pôr depois? Quer dizer que preferiu o pessoal que estava com a roupa rasgada lá. Mais rasgado, remendado do que ele. Então, Nenê, a história era a gente fazia as festas na fazenda. Para comer carne era fim de ano. A fazenda matava uma novilha, né? E nós comia a cabeça, dava a cabeça para nós, tirava, desossava a cabeça. Quer dizer que matava uma vaca ou um boi, era distribuído para a fazenda inteira. E por que a cabeça era para vocês? As melhores partes do boi, da vaca, eram dos patrões? Né? Ficava com as carnes de segunda, né? E a cabeça vinha para a gente, inclusive até meu irmão estava desossando a cabeça um dia, tirando a carne, na bica d'água assim, e um cachorro, um tar de Pelé, eu era criança, eu lembro até hoje, vinha querer pegar, e ele, sai Pelé, ele vinha pegar, sai Pelé, ele tacou a faca no cachorro, para espantar. A faca pegou em cima e varou embaixo, matou o cachorro. Entendeu? Essa é uma história gravada. E a gente tinha uma privada, a privada era, você já viu falar, uma casinha de tábua, em cima do rego d'água. Era a fossa? Não era fossa, em cima do rego d'água. Explica melhor pra gente, como que era essa A privada tinha o rego d'água, passava na onde lavava a roupa, e no fundo de casa não tinha banheiro, não tinha pia, não tinha água canal, não tinha nada.
lavava a roupa, depois ela saía para o rego d'água. Então aí era feita uma privada em cima, certo, do rego d'água. A privada era um buraco quadrado, embaixo passava o rego. Então você fazia necessidade, já caía no rego e ia embora. Não existia. Isso, claro, bem para frente, bem lá pro fundão, né? Nunca antes. Um pouquinho para baixo de onde lavava a roupa. E ia para o rio, né? Então tinha o rego que passava nas cabeceiras da colônia e cada morador tirava a água para o seu. Então existia-se um tijolo, uma pedra, um pau, uma coisa que mudava a água um pouco mais, um pouco menos, né? E talvez no tempo da seca a água era racionada, né? Vinha menos no rego d'água, né? Como que chamava o riozinho? O rio do Araquá, né? Existe até hoje, claro, né? E tem o rio do Araquá. E ele está com o mesmo volume d'água do que antes ou não? Diminuiu, né? Diminuiu bem. E o rio da Guia, que nem morava do lado do rio da Guia, mas essa água vinha do rio do Araquá, né? Então o que acontecia? Dava briga de vizinho. Porque um ia lá, mudava o tijolo um pouquinho. O outro ia lá, minha água diminuiu, porque o outro foi lá e puxou mais pro lado dele, entendeu? Briga de vizinho. Tô brigando, vizinho. Porque diminuía a água, vinha pouquinho a água, outro vinha pro outro, ia lá e mexia no tijolo do outro. E esse pessoal antigo já viu como é que ele era sistemático, né? Não é que nem hoje. Hoje, né, o povo tem jogo de cintura, coisa, é diferente, né? E era sistemático, e brigava, discutia mulher com mulher, entendeu? E às noites a gente ia para o campo conversar. Agora me diga uma coisa, e a fossa era um banheiro só para toda a comunidade ou não? Não, cada casa tinha um banheiro. Então eram várias fossas, uma sequência da outra? O rego d'água grande que corria, soltava o reguinho nas casas. De quantos em quantos metros era? Era aqui tinha minha casa, do lado, daqui 10 metros tinha outra casa. E era assim. Então a cada 10 metros um banheiro. Uma colônia, entendeu? E a escola, eu penso até hoje, converso, e eu não via banheiro na escola. As professoras... Mas como que era a escola suas lá? Conta em detalhes pra gente. As professoras iam fazer necessidade na casa do patrão, do administrador. Agora, nós, moleque, nós ia atrás da escola. Sim, urinar atrás da escola. E eu fiquei pensando, e as meninas? Como é que fazia na casa? Que não tinha lanche, não tinha essas coisas que tem hoje, entendeu, na escola. E as professoras da cidade iam de carro, os Fordão preto 40, aqueles Fordão que iluminavam, o Geraldo, o Santo Passarelli, entendeu? Eles eram caprichosos, entendeu? E a Dona Cida, eu vou falar da Dona Cida, você vai ouvir a Dona Cida e a Dona Edice. Quando você falar em nome de pessoas, porque o nosso programa é de memórias, lembra de falar o sobrenome das pessoas. Você lembra Cida do quê? A Cida, eu não lembro o sobrenome dela, mas ela era mulher do Zé Latinha. O Zé Latinha fazia o quê? Tal do Zé Latinha, que era açougueiro em Botucatu. Não, Dona Cida. Açougueira onde? Que bairro? Ela aqui na cidade. A gente não disse que era açougueira. O Zé Latinha. E a Dona Edice era mulher do Jamil Aniba, que foi prefeito na fazenda do lado. Irmão do Néder. Do Néder da rádio, entendeu? Do municipalista. Néder. Habib Néder. Então o Jamil, você já viu falar nele? Não. Que morava ali no bairro, né? A Dona Edice. Então essa foi minha professora, entendeu? E eu aprendi lá, depois eu vim na escola, na cidade. E os amigos seus de escolas ali, quem eram eles? Então os amigos meus moram parte na cidade, que é o pessoal do Valdomiro, né? Valdomiro, o que é o sobrenome? Valdomiro Ferreira, o pessoal dos Beg, do Doris Beg, o pessoal dos Gomes, entendeu? Gente dos Gomes, gente do Ernesto, não lembro o sobrenome dele agora, gente dos Vale, né? Dos Vale, dos Papa. E muito mais, entendeu? Inclusive, o Papa, quando você fala na família Papa, hoje, inclusive domingo eu estive lá no Araquá, e conheci muito dos papas lá, dos papas que você vivia lá, ainda eles residem lá, né? Tem um sítio grande lá. Quem dos papas você brincava naquela época? Então, aquele tempo lá tinha os papas, o Alberto Papa, o Hilário Papa, o Afonso, que já não mora mais lá, não, o Armando, muitos dos papas, entendeu? Que a gente às vezes foge até o nome. Tinha o pessoal dos Vale, que tem inclusive um dos Vale lá do sitiante, que aquele tempo o sitiante era assim, ó. Sitiante era sitiante, colônia era pobre, sitiante era mais ou menos. E as mulheres não casavam com os sitiantes, não deixavam casar com
com as mulheres, entendeu? Por que elas não deixavam casar com os colonos? Porque os sitiantes eram os mais bem de vida, entendeu? E os colonos eram pobres. Tinha as moças bonitas, mas era pobre, então não deixava. Entendeu? Mas conseguia casar. Tem uma irmã minha que conseguiu casar com um dos vales lá, né? E o outro casou com o outro, né? Mas era contra os pais, entendeu? Casava sim, lógico, com os colonos, com os sitiantes, mas era contra os pais. Então a história era complicado. Era os amigos, tudo amigo, entendeu? Fazia no campo de noite, a gente ficava com os homens, os moleque rodeando os homens, brincando no campo, conversando. 9 horas ia embora para casa, 8h30 pagava a luz, né? 8h30 pagava a luz. A luz era comunitária para a fazenda toda? Para a fazenda toda, então a fazenda já pagava a luz. Não tinha televisão, rádio tinha um rádio, né? A gente tinha um rádio dos grandão, entendeu? Um radião grande. Então todo o povo vinha escutar no domingo programa sertanejo de rádio. Qual que era o programa do domingo? E agora, não lembro, rapaz, não lembro direito os programas. E escutava as novelas no rádio, do Jerônimo, do Juvencio, entendeu? Né? De noite escutava novela no rádio, né? Não tinha televisão, não tinha nada, entendeu? Na época, né? 60 até 68. Vocês estão gostando da história do Sérgio Bozoni? Logo depois dos nossos comerciais, voltamos já com mais história de um caboclo para vocês. Eu experimentei na rua aos 13 anos. E eu comecei a usar na faculdade aos 22 anos. Eu tenho 55 anos, sou viciado e minha família foi embora. Fatalidade. A droga é fatal em qualquer idade. Ajude-nos a combater a dependência química. Colabore, ligue e contribua. 3815-7321. Instituto RUAC. Apoio TV Alfa. Todo sábado na TV Alfa, curtição com Lique Tavares. Baladas, entrevistas, viagens e muito mais. Curtição aqui na TV Alfa. As principais entrevistas de Botucatu têm dia e hora marcados aqui na TV Alfa. Márcio Paes de Almeida apresenta o programa Encontro Marcado. Todas as sextas aqui na TV Alfa. E voltando com o nosso programa Memórias Botucatu, com essa história de um caboclo, nascido lá no Araquá, né? Divisa de Botucatu com São Manuel, para quem não está muito localizado, e ali naquelas terras abaixo do Monte Mor, do Café Tesouro, ali Jardim Continental, né, Bozoni? Então... O Araquá, né? O Araquá ali dos Biaja, ali da região do Rio da Agulha, né? Mas você tem uma história interessante, até numa das entrevistas no rádio, Bozoni, que quando a gente fazia rádio, você foi lá e você contou a história que o seu pai era carpinteiro e fazia os caixões dos enterros da fazenda. Como que é essa história aí? Então, essa história, o pai era carpinteiro. Então, o pai era analfabeto, não sabia ler nem escrever. Mas era inteligente, ele fazia as casas lá. Inclusive, falando no começo, morreu um irmão meu que nasceu dos primeiros, molequinho de 3 anos, 4 anos. E o pai, coitado, né, sentido, foi lá com o metro e mediu o moleque para fazer o caixãozinho de fundo para o moleque. Não. Então ele tinha as madeirinhas cortadas dele lá, que as toras era serrada no trançador, entendeu? Meu irmão mais velho e meu pai serrava as toras, e desdobrava no serrote, do jeito dele lá. Tinha serraria, quem não tinha. E ele fazia os caixões de defunto, quando morria, os pessoal, e levava em São Manuel. Né? Levei na carreta, no trator. Depois, mais para frente, comprou um caminhão. Teve um caminhão, a fazenda. Então, era essa vida. E quer dizer que vocês levavam o caixãozinho dentro da carreta do trator
para São Manuel. Na fazenda não existia cemitério. Não, na fazenda não, ia para São Manuel. E como que o pessoal acompanhava o enterro? Ia a pé, ia de trator, a carro de boi, como que era? Ia em cima da carreta. Em cima da carreta. Não era muita gente que ia, né? Ia pouca gente. Porque a fazenda não dava dispensa para o pessoal, tinha que trabalhar na roça, né? Então ia mais as famílias ali, os chegados, ia em cima, sentado em cima da carreta, solto, entendeu? Do lado, ia com o trator, com o caixãozinho no meio, assim, da carreta, do caminhão, depois ia para São Manuel, enterrava e meu irmão, aconteceu o mesmo, minha irmã também, com 20 anos, morreu, aconteceu a mesma coisa, entendeu? E os caixãozinhos eram brancos, os de crianças eram brancos, mesma coisa que aqui da tradição da cidade? Ele fazia de madeira rústica, era rústico, né? Caixão rústico, uma caixa de madeira, entendeu? Compridinha e tal, não torneadinha que nem é hoje, uma caixa de madeira com a tampa em cima, né? Era essa a nossa vida lá na fazenda, entendeu? E você ia contar para nós também que vocês saíam lá, o cotidiano seus, né? No período noturno. Como é que vocês se divertiam no período noturno? Já que as luzes apagavam às 8 horas da noite. Então, também eu voltando um pouco, não deixei de falar do meu irmão do Vicente, ele era carroceiro, com carroça de 4 burros, eu era moleque de 6, 8 anos. E ele bardeava o café da fazenda, toda a colheita, bardeava na carroça. Bardeava toda a roça de milho na carroça e lenha para os moradores das casas que não tinha gás, era lenha, só fogão lenha, né? E trazia as lenhas, um pouco cada casa ele trazia lenha para o pessoal, era o carroceiro, o Vicente, meu irmão, um caboclo sacudido, na época era sacudido, também foi domador de cavalo na fazenda, entendeu? Que hoje ele tem o caminhãozinho de boi dele, eu tiro o chapéu para ele, eu me inspirei nele também, um pouco nele, entendeu? Então, se eu falando agora nas horas depois do serviço, à noite, a gente tomava banho no rio, ou lavava na bacia, né? As partes, modo de dizer, né? Lavava na bacia. Famoso banho de bacia. Banho de bacia, entendeu? E quando dava coragem, ia no rio na água fria, dentro do rio, tomar banho dentro do rio, né? E o sabão? Não é verdade que lavavam com areia? Sabão era sabão aquele sabão de soda, né? Não existia sabonete nessa época, nunca existia sabonete. O que é o sabão de soda? O sabão de soda era feito com cinza, e das vezes com graxa, né? Barrigada, mas era mais com cinza, porque não tinha, né? E da vez vinha da cidade, né? O sabão de soda que falava, né? E lavava lá, passava o sabão. E era bom o sabão de soda, matava um pouco os germes, matava um pouco as picadas de garrapato, as mordidas de perna, tinha muito pernilongo, entendeu? Pernilongo. A casa não era forrada, era madeira exposta, então tinha pernilongo, muito pernilongo, beira de rio, né? Morava beira de rio, beira da Agulha, divisa com Araquá ali. Então o sabão de soda era bom, rapaz. Ele entrava pinicando, entrava moendo. Limpava tudo. E assim, acidente com cobras, naquele tempo até existia onças, né? Jaguatirica. Você lembra de algum caso assim parecido ou não? Não tinha, o Nenê. Nós caçava no mato. E eu, quando na molecada, né, fazia assim. Nós caçava no mato, armava arapuca para catar as rolinhas, e armava uma lata, uma tampa falsa, no carreador do coelho, no brejo, para caçar coelho para comer. Então, no fim de semana, né, pegava tudo que, né, caçava, molecadinha, fazia, matava, limpava, fazia um buraco no chão e assava, entendeu? Era a carne que nem comia. E vocês chegavam a levar, por exemplo, as rolinhas, sabiás, esses passarinhos maiores, né? Os passarinhos maiores, vocês levavam para casa também, para a família toda comer ou não? Não, a família comia também. Inclusive, eu tenho uma história que eu parei de comer o coelho, né? Caçando o coelho, peguei um coelho com um toco de rabo. E o coelho de pimenta não tem rabo, né? E um antigo da fazenda lá, acho que é do Zé Gomes, não lembro direito, o Zé Calixto, coisa assim, falou, mas esse daí não é coelho, esse é mestiço ratazana, é mestiço rato, e nós comíamos o rato, nunca mais comemos coelho. Mas era rato mesmo? Era ratazana mesmo? Não. Mestiço rato, disse que era mestiço rato, olha, rapaz. Né? É da mesma família, né? Os coelhos são mesmo da família da ratazana. Para com isso, molecada, ficar comendo essas coisas aí, né? Pegar de lata cheia. E o divertimento? Você ficou falando do divertimento à noite, como é que era? Já que as luzes apagavam às 20 horas. Também, né? Bolinha de vidro, bolinha de gude, ficha
Felipe, né? Pegar muito Felipe no café, né? Felipe é dois caroços de café emendados um com o outro. Como as bananas emendadas São Felipe. Esse é o Felipe. E nós ficava colhendo café e de olho no Felipe, entendeu? Duro deixar o Felipe, não achava fácil. Ah, ele é escasso, é? É escasso, tinha época que achava, mas para você catar um punhadinho de Felipe ia o dia inteiro. Então nós passando o rodo no café no terreirão, olhando no Felipe. Colhendo café, olhando no Felipe, para jogar Felipe, né? E nós estava jogando bolinha de vidro, né? Fazia um triângulo, apanhava uma bolinha a cada canto. E para dar estecada, né? Assim, tinha os pontos. E um moleque mineiro da Pavuna, lá para cima, no matão da Pavuna lá. Um moleque brabo, mais grande que nós, judiava, molecada às vezes. E nós jogando bolinha, esse moleque chutava a bolinha. Eu falava, para Serafim, chamava Serafim, para Serafim. E ele chutando a bolinha, eu enfezei, peguei um punhado de areia e taquei no zóio dele. Ficou pouco bravo, homem. Esse moleque deu eu corri pra casa. Esse moleque queria entrar dentro de casa, pegar, bater em mim, queria bater na mãe, foi um forfé. Então essas histórias que a gente vem. Mas ele chegou a bater em você ou não? Não chegou a bater. Eu tenho uma história de um moleque junto, João Sbeg. O apelido dele hoje é Brechó. Nós fomos catar goiaba do lado da ponte do Araquá ali, um caminho meio fundo. E cortaram um pé de goiaba de quina, assim, de cunha. Esse moleque me sobe em cima do pé de goiaba, escorregou e caiu. Não. Acho que eu vou falar, não é censura. E enroscou o saquinho do moleque e arrancou as bolinhas fora. Você tá brincando? Um acidente feio assim, é? As bolinhas, e eu chorando e desesperado, e fui na fazenda e eu ler, ô moleque, o diabo, você tá nervoso, moleque. O João machucou, seu Antônio. E depois pegaram, já tinha caminhão, pegaram o João, levaram no Dr. Rogai em São Manuel e costurou. Ah, então teve conserto. Agora o apelido de Brechó, arrumaram um paletó pra ele, um paletózinho, né? Puseram, o paletó tá bonito. Eu falei, Brechó, ganhei do Brechó. Por isso que ficou Brechó o apelido dele? Até hoje. E ele casou, tem filhos, mora em Botucatu? Ele não teve filho. Não teve filho, talvez dado o acidente. Falhou, acho, capou ele. Capou, rapazinho. Ele mora na cidade de Botucatu? Mora na Vila Paulista ali, amigão. E teve também uma vez, quase aconteceu uma tragédia. Eu estava no Rio e teve uma piracema de lambari. E o Araquá passava no estreitinho. E lá era lambari do rabo vermelho ou não? Rabo vermelho, do rabo tambiúba, do rabo amarelo. E tinha um estreitinho, no fundo do estreitinho tinha um poço, fundo. E eu estava com o Nirdo Gomes e o Carlos Gomes, Antônio Carlos Gomes. Dois moleques, né? Tinha 8 a 9 anos. E o Nirdo sabia nadar, ele descia nadando no estreitinho e eu com o Carlos catando lambari um cada lado. Em peneira? Não, pegando a lambari pulava fora. Pulava fora, né? Pegando e pondo no picuá. Pegando, pondo. E eu na cabeceira do rio escorreguei no rio. Escorreguei, molhou, nadando, e fui rodando, morrendo já, tava. E para baixo tinha o poço, se eu cair no poço tava morto. Vai esse é um Nirdo, rapaz, deu a vida para ele, tirou eu. Não. Como que ele tirou você? Tirou, não sei como, que ele pegou eu andando do lado estreitinho, conforme a onda fazia assim, ó, eu subi, ele pegou, pro cabelo, pra camisa, não sei, tirou eu do rio, mas já tava morrendo. Quer dizer que você deve a sua vida pro Gomes, Nildo Monte? Nirdo Gomes. É onde eu vejo o Nirdão. Aí, Nirdão, estão falando pra você, Nirdão. Esse daí eu devo a vida pra você. Onde eu vejo ele, eu falo lá, aquele rapaz salvou minha vida. E salvou mesmo, porque eu tava morrendo já antes de chegar no poço. Você chega no poço, que eu não sabia nadar. Então a correnteza desse rio era uma correnteza forte. Correnteza, e ela levava para cima, assim. Era um lugar que o Araquá passava numa distância de 1,5 m, mais ou menos, entendeu? Que dava para pular até. Passava, então. Essas histórias que se for lembrar ela, não vai ficar o dia inteiro, todas as histórias. Então, falando depois da gente, já os moleques, ia no campo, né? Fazia montaria de moleque. Eu tinha o Serginho Rosalém, que está em Rubião, eu até dei um derrame nele, graças a Deus ele está melhor, né? Meu amigo criou junto comigo, andava das bicicletinhas, coisa e tal. E o Serginho Rosalém era o cavalo novo, vamos dizer assim, né? O molecadinho montava nele, né? Montava nele, ele pulava lá no campo, derrubava o moleque. Esse rapaz era tão ordinário que ele corria, ele põe uma latinha de mastomate na mão para não machucar a mão, ele corria, descia a colônia correndo, pulava a cerca. O moleque era um demônio, entendeu?
Inclusive, parei uma romaria de Parcini em São Manuel de muitos anos por causa dele. Depois eu chego nessa história, né? E ele é meu amigo, Serginho. Ele colocava uma lata de massa de tomate na mão? Uma cordinha em cima amarrado para não sair e descia correndo com 4 pés, né? Como se fosse um cavalo, como se fosse o casco de um cavalo. Quase cavalo. Ele corria mesmo, corria. E tinha os neguinhos lá, os ditinhos, né? Ditinho do Mariano, entendeu? E eram uns moleques mais pequenos. Fazia montaria no campo, né? Montava nele, né? Segurava na gola da camisa assim e ele pulava. Ele era muito bravo, é? Okay, Como cavalo ele era muito bravo? Ele veaqueava. Ele veaqueava mesmo que nem touro de rodeio. O que é veaqueava? Veaqueava é pular de volta, pular de roda. Mandar o pé pra cima, entendeu? E hoje ele teve um problema de saúde e tá lá no internado na Unesp? Ele trabalhou no Canil, na Unesp, né? na faculdade, muitos anos, né? Ou ele teve um problema com ele, um AVC nele, mas ele está bem, já está andando a cavalo com nós de novo, nós Romaria aí já teve junto. Serginho e Rosalém, Serginho, onde você tiver, você tem eu como amigo, sou seu amigo, né? O Nirdo, o Cala, entendeu? O Dori, o Bego, o João Ferreira, entendeu? O João Brechó é irmão do Dori, entendeu? O Nes Biagi, os Vale lá, os Papa, o Fernando Papa, entendeu? Conhece o Vitor Papa? Vitor Papa, que está aqui na cidade hoje, entendeu? Vitor, irmão do Toninho Papa, entendeu? Da Terezinha Gomes, mulher do Fernando, a Lídia Papa, entendeu? Essa gente, né, fomos criados juntos lá, entendeu? A gente teve... Só que eles eram sitiantes, eles eram os ricos, não eram os pobres. E antes de falar da vinda do Sérgio lá do Araquá para Botucatu, nós vamos dar um pequeno intervalo. Voltamos já, é rapidinho. Até mais. Eu experimentei na rua aos 13 anos. E eu comecei a usar na faculdade aos 22 anos. Eu tenho 55 anos, sou viciado e minha família foi embora. Fatalidade. A droga é fatal em qualquer idade. Ajude-nos a combater a dependência química. Colabore, ligue e contribua. 3815-7321. Instituto RUAC. Apoio TV Alfa. E voltamos com o nosso programa Memórias Botucatu, ouvindo esse caos, né? Esse bate-papo gostoso do Sérgio Bozoni, ele que é lá de Araquá. E você vai contar agora quando você saiu do Araquá e veio a Botucatu. Por que a sua família saiu lá do Araquá? Ou só veio os filhos, seus pais ficaram? Como que foi essa transição aí? Então, eu vou voltar um pouco no Araquá. O pai era o pai de antigamente, meu pai, era um caboclo que nós não conversava com ele. Por quê? Porque não sei, nós não conversava. Eles eram muito rígidos, né, naquela época, né? Era difícil tratar os filhos, então acho que tinha essa coisa, né, de não poder dar aquilo que esperava, então acho que ele não tinha esse distanciamento com os filhos. Será que não seria isso? Então, ele nunca passou a mão na cabeça de um filho, nunca pegou um filho no colo para ajudar a mãe, não. E vocês gostavam deles mesmo assim? Era meu amor. Pai e a mãe era o protetor da gente, entendeu? Só que o pai, né, não conversava com ele. Eu não tinha um pai presente que nem tem hoje, pega o filho no colo, leva a passear. E não conversava, não sei, não era que era de mar, não conversava com o pai. Passava longe do pai, de medo do pai, sei lá. O pai chegava em casa, ele ia almoçar ou jantar sozinho, ele, para não atrapalhar, entendeu? E era diferente. Era aquele olhar, né? Olhava para você e já sabe que ele estava... Ele olhava na gente, parece que ia xingar a gente, parece que... Então, era... Depois que veio para a cidade, que o pai ficou doente, daí eu tornei amigo dele. A gente levava ele no hospital, fiquei gostando dele. Porque... Aí virou seu amigo, aí ele conversava com você? Daí conversava. E isso, quando ele chegou, que levava no hospital, que idade que ele tinha? Já estava com 60... Ele morreu novo, com 69 anos, entendeu? Porque o pai bebia também, entendeu? Então atrapalhou, né?
E a sua mãe, o comportamento da sua mãe, ela era mais amigável, era mais companheira suas ou não? A mãe era mãezona de nem. E a mãe deu problema quando eu era moleque de 1 ano, eu mamava e a mamãe precisou não pegar mais eu, que ela sofria de ataque. Ela tinha ataque na fazenda. E a Domingo, minha irmã que criou eu, entendeu? Ela não podia pegar no colo, que ela ia cair comigo, não. E precisou desmamar, entendeu? Daí ela tava assim para lá, daqui a pouco caía. Mas como que era o tratamento dela com vocês? Não, o tratamento dela era bom, a mãe era que nem de hoje, entendeu? Carinhosa, mãe carinhosa, mãe sempre presente, mãe que via no filho, já perguntava o que o filho tinha, entendeu? Mas era muitos filhos, era muito, não dava até pra... Mas eu com a minha mãe, eu era pegado nela, eu ia no colo dela, eu era molecão, sentava no colo dela, entendeu? Não era beijo, que nem hoje. Hoje o filho beija a mãe beija o filho. Nós nunca fizemos, não tinha essa intimidade, entendeu? Mas... E com seus filhos, o tratamento é diferente? Então, eu tenho meus filhos, você sabe que eu teve um filho que eu perdi, né? Com 24 anos, e a minha filha é meu xodó. Eu pego ela com 11 anos, hoje eu pego ela no colo, eu abraço ela, eu beijo ela não gosta, né? Ela é o xodó da gente. Nossa, eu tenho um amor por ela, que eu vivo por ela, né? A gente vive pelos filhos, né? Então a vida, né? Depois eu vim para a cidade, né? A gente veio para a cidade, eu entrei a trabalhar, né? Depois trabalhar na prefeitura, fui para o Matadouro, trabalhei 10 anos no Matadouro Municipal, se espelhei no Zé Rocha. O Zé Rocha é um tropeiro antigo que tinha aqui em Botucatu, o Moacir conheceu, né, Moacir? O Zé Rocha, se eu não me engano, é pai do Demarzinho Messias, do Mário Messias, seria esse? Pai do Demar, do Mar, da Nelly, da Lucinha, da Malô, entendeu? Por que você se espelhou dele? Você já chegou na cidade, já encontrou com ele? Ele era o administrador do Matador. O Zé Rocha é um homem que, na lida, é imbatível. Ele era um laçador, de primeiro, laçava, até com pele laçava, entendeu? E ele me ensinou eu a domar cavalo, também foi domador de cavalo. Ele viajou para o Mato Grosso, um homem de viagem, entendeu? E me inspirei nele, no Zé Rocha, entendeu? Eu fui garrador de pulo, entendeu? Então, garrador do quê? De burro? Garrador de pulo. Garrador de pulo. Eu era aguentador de pulo. Eu gostava de ver pular. Eu caía, não caía, entendeu? Eu gostava de ver pular. E naquele tempo os rodeios não eram tão profissionais como são hoje, né? Eram bem precários, né, Bozoni? A gente vai entrar na história do rodeio. A história do rodeio... Então, eu era domador de cavalo na região inteira. Depois fui formando, daí começou a vir circo de tourada em Botucatu. O Clovão açougueiro, Deus tem ele. Eu trabalhava, fazia bico no Clóvis, desossava a carne, era açougueiro, domava cavalo, trabalhava no Matador, domava cavalo, trabalhava na desossa, nem dormia. Quando você saiu do Araquá, você veio lá pro Matadouro ou veio pro Clovão açougueiro? Eu fui varredor de rua. Você entrou na prefeitura como varredor de rua? Entrei na prefeitura como varredor de rua. Eu varria a rua na prefeitura, depois me promoveram a ser carroceiro. Tinha as carroças que catavam lixo na rua, promoveram eu. Você passou a ser carroceiro que cantava os lixos na rua. Era muita dificuldade naquele tempo ou não? Você tinha que buscar o lixo ou as pessoas jogavam dentro da carroça? Não, era assim, dá licença, era assim, Nenê. A gente, esses montes que hoje que põem não põe na rua, mas que diz que caçamba leva, monte de entulho, de mato, tinha um caminhão de carroceria e catava, um monte grande. Que era o famoso caminhão dos costelas, que ele falava antigamente, que ficava os lixeiros lá em cima, né? Esse era do lixo domiciliar. E você carregava com a carroça o lixo, o entulho. E o caminhão de carroceria catava os montes mais grandes e eu catava os pequenos, entendeu? E sabe onde era o lixão nosso? Ali perto do Unifac. Ali na Unifac era o buracão de lixo. Onde foi o só freio ali, sabe? Do lado do Unifac era o buracão de lixo. Nós jogávamos. Então eu era carroceiro, dava 2, 3 viagens por dia. Era gostoso, né? As namoradinhas, já escondia da namorada e coisa, entendeu? E naquela época a cidade era pequena ou você ficava lá no setor do bairro lá? Eu ficava no setor do bairro. Né? Deixava a carroça no Matador também. Então daí eu fui fazendo amizade no Matador. Em 75 eu tirei carta de motorista, entendeu? E eu trabalhava no Matador. Eu tirava couro de boi, trabalhava com porco e era motorista.
E depois a gente, nas terça e quinta que não tinha matança, era laçador de cachorro. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. No matadouro, nossa, deve ter acontecido muitas e muitas coisas lá, né? Houve algum caso, alguma ocorrência interessante que você gostaria de ressaltar, deixar para a história? Tem bastante. Qual seria? Tem bastante. O Zé Rocha, quando eu entrei no matador, montava em cavalo. Então fizeram lá o Linorato, o Zé Rocha, tinha um burro para montar num burro, vai montar, quem vai montar o Bozone monta. E eu o Zé Rocha era um caboclão, né? Eu montei nesse burro e o burro agarrou viaquear comigo, estava estrivado no estilo, e eu perdi o estribo e virei o corpo, você fica com o corpo meio mole. O Zé Rocha falou, olha lá, parece um saco de bosta agarrando pulo. Falou pra você? Falou pra turma lá, entendeu? Agarrando pulo feio, né? Depois teve a história do Linorato. O Linorato, meu amigo, né? Que faz as festas junto com a gente lá no Piapara, entendeu? E o Linorato era também montador, né? E o Linorato montou num cavalo lá um dia, coisa e tal. E o Pedro Caco estava junto. Pedro Caco que hoje... Pedro Carro. Pedro Caco. Pedro Caco? É. Onde morava o Pedro Caco? Caco morava aqui perto da antiga zona ali. Ele mora até hoje, inclusive. Zona do Meretrício? Inclusive ele está encamado, coitado. Ele tá com problema, está doente, né? E o Linorato montou num cavalo e caiu. E antes dele cair, falou, o Linorato é surrador, né? Vai montar surrando, né? E ele caiu do cavalo, o Pedro Caco falou, oi, Linorato surrador, surrou o chão. Mas foi a primeira vez dele? Ficou no Linorato surrador, então eu surrador. Não. E tem uma história também do Major, o Major que trabalhava no matador, eu tinha medo de sapo. E ele me junta um sapo um dia, me ameaçou de correr atrás de mim. E tinha o horto-cravo do Carlito Matias, para baixo assim, o horto-cravo onde derretia o osso, entendeu? Barrigado. E o Major saiu com o sapo atrás de mim e eu saí correndo, não olhei para trás. Ele saiu e parou. E eu desci com o rio, pulei a cerca do rio no mato lá para baixo, fui para dentro do rio, com medo de um sapo. Entendeu? Medo de um sapo, um simples sapo. Se eu olho para trás, parava, né? O homem parou. E eu achei que ele estava atrás de mim. E tem uma história. Boiadeiro, medo de sapo, com medo de sapo é demais, hein? E tem as histórias também dentro do matador, tem uma porta erguida um tanto, mais ou menos, para cima da cabeça. 2 palmos para cima da cabeça. E eu falei, eu vou dar um susto nessa. Nós tudo sujo de sangue, né? Sujo de sangue, eu me sujei de sangue, cara, coisa tudo. Com a faca na mão. E passei nessa porta e dei um murro na porta, a mesma coisa que tivesse dado na cabeçada, né? E com a faca na mão e saí rolando. Nossa senhora, que esse pessoal veio. Se matou, bateu a cabeça, enfiou a faca no peito. E teve uma história também do Pedro Barrichello. O Pedro Barrichello entregava pão para as padarias Pecim, do Zé Carlos Gris, né? O Pedro Barrichello, que hoje amigo nosso, dono do supermercado paulista. E o Pedro Barrichello, lá nós tinha a linha os ganchos, né? Que corria o boi, e a linha de gancho. O Pedro Barrichello vai e sobe num gancho daquele e ficava bastante gancho. Pegou no gancho daquele, pendurou, empurrei ele. Empurrei, ele bateu com a ganchaiada. Nossa. E caiu o gancho por cima. Quase matei o rapaz. Ele fala até hoje. Quase ficou pendurado ele lá, como se fosse um boi. E ganchaiada por cima. Teve também uma história que era assombrado o matador. Era assombrado. Nós chegava cedinho, madrugada, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, depende do tempo, estava mais quente, mais geando, né? Com geada, esse dia estava geando. E eu cheguei na cardeira, acendi a cardeira, né? O jardim, e eu com o jardim que acendi a cardeira. Acendi a cardeira e fiquei ali, um quentinho ali, geando e tal, escutei, passo, pá, matador. Ô jardim, ô major, ninguém. Daqui a pouco caiu uma carretilha lá em cima. Falei, agora tem gente, né? Escuro, caiu a carretilha. Você estava com muito medo ou não? Eu já estava ficando arrepiado. Caiu a carretilha, fui ter uma Arturinho assim. Você estava sozinho na oportunidade? Sozinho assim. 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Você tinha quantos anos nessa época? Eu já estava com, 75, já estava com uns 20 e tantos anos já, né? Caiu a carretilha. Ô major, dá ré. Nada. Daí arrepiou. Daí voltei na cardeira, atrás da cardeira de novo, lá no quentinho. Falei, agora
Daqui a pouco chega a gente. E veio passo de novo. Falei, graças a Deus. Pau, 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 pau. Até perto, quase de bode de borracha. Até perto de mim, assim. Falei, nada. O que eu fiz? Saí na geada, fui lá na ponte, lá embaixo. Geando, rapaz, frio. Verdade, não era ninguém? Não era ninguém. Agora, teve uma história lá que eu passei apertado. Morreu meu pai. Não. E eu era motorista do caminhão, na época. Caminhão furgão, com o Lico Silveira comprou para mim um caminhão Chevrolet, gasolina, câmbio seco, direção seca, entendeu? E esse caminhão tinha um breque de mão que você puxava, não saía de jeito nenhum. E esse caminhão encostei na taipa para carregar os boi, as carcaças, né? Carregou as carcaças, eu parava esse caminhão preocupado, minha mãe internada, doente, meu pai morreu esses dias. E o telefone do matador tocou, e o Manézinho, o Mané é o pai do Dermo, do Beto, não sei se já ouviu falar que jogava. Mané o quê? Mané Ferreira, Manézinho Ferreira. Mané Ferreira, pai da Adma, sogro do Armandinho, entendeu? O Mané hoje está com 97 anos, né, meu amigo. Até inclusive eu vou convidar você um dia para a gente visitar ele. Né? Maior prazer. 97 anos para 98 anos. Né? Tem muita história para contar. O Mané tem. E daí tocou o telefone, estão chamando por telefone. Eu falei, pronto, minha mãe morreu. Deixei o caminhão funcionando, esquentando o caminhão. O motor de gasolina tem que esquentar. E brecado, bem brecado, e fui atender o telefone, e o nego gritou, o caminhão tá descendo. Não. Caminhão novo, do Lico Silveira. Carregado de carne, com pressão. E lá no matador, na frente, tem duas pontes. Uma ponte aqui e uma ponte ali. Esse caminhão saiu da primeira ponte e deu com o para-choque no muro da segunda ponte. Foi com 3 rodas em cima uma roda em cima da ponte e o para-choque em cima do muro, entendeu? E 3 rodas em cima do rio virando, querendo descer, carregado. E vai atrás de máquina. O tempo Lico Silveira, as máquinas trabalham tudo na zona rural, né? É só na zona rural. O Parré é o Luiz Carneto, né? O Parré era chefe, o Luiz Carneto. E o Vardomiro da garagem. E vai atrás da máquina. Uma está numa fazenda, outra está numa fazenda, outra. O Lico Silveira era do povo da rural também, né? Mas, e até achar essas máquinas, mas passei apertado. E o caminhão querendo escorregar. Já tá, isolamos a ponte para não passar ninguém, né? Ponte sem guarda, né? E nebrinando de manhã cedinho, nossa, meu Deus do céu. Conseguimos trazer 2 pá carregadeiras para pegar ele, erguer e voltar. Mas até essa história, até aí eu quase morri de sofrimento. E a história da sua mãe? Era verdade, não? Não, a mãe, o telefonema eu nem lembro hoje, mas não era verdade. Minha mãe não morreu. Graças a Deus, né? Mas você também trabalhou aqui, né? Nosso programa é curto. Você trabalhou onde nós estamos aqui, a antiga fábrica de gelo, que hoje funciona a agricultura, né? Secretaria de Agricultura aqui, né? Queria que você contasse um pouquinho da fábrica de gelo, que também foi história aqui no nosso Botucatu, na nossa cidade. Vamos fazer uma geral ligeira. Eu fui domador de cavalo, não. Eu montava nesse circo de tourada, montava nos touros que vinha no circo de tourada, no sorfete, tempo do sorfete, falando em rodeio, o tempo do sorfete. Montava por montar, caía, machucava e montava. Eu era o peão da cidade. Não tinha peão na cidade, não existia cordinha americana, nada. Inclusive os rodeios que nem fazia. Depois comecei a fazer bolar um jeito de prender um boi num caixote com a porteira, e a porteira, a sorda da porteira do lado da cabeça do boi. Que hoje ela é sorda atrás, né? A porteira, o trinco da porteira. E o boi saía, já tacava o joelho do negro, já arrancava o palanque no joelho, né? Nossa Senhora. Então eu fazia rodeio no campo da Ferroviária, na Ípica, fiz, né? Fazia em Tatinga. E daí começamos a fazer o rodeio americano, o J.O., Zé Oscar. Fiz em 86, o primeiro rodeio em Botucatu, na Baixada, ali perto do Curtume. Você foi o pioneiro a fazer rodeio em Botucatu? Primeiro do rodeio, o Henrique Cordeiro e o Dado Piozzi. Não, primeiro rodeio que nós trouxe. Que ano foi isso? 68. Em 86. Desculpa, 86. Daí eu trouxe mais rodeio do Décio Pucharelli, rodeio de cavalo e touro. E os locutores que hoje é famoso, o Elinho Camargo, o Edinho, que é os locutores famosos, o Chá, começou comigo. Pousaram aqui, ó. Asa Branca. Asa Branca, pousou nesse escritório aqui.
Pousou nesse escritório aqui comigo, entendeu? O Edinho. Daí comecei a fazer rodeinho nas periferias, na cidade vizinha, na Pratânia, Tatinga, no Óleo. E levava o Elinho Camargo, que tinha peruca 1200. Né? E hoje ele é famosíssimo. O Elinho Camargo comigo, ele falava, como é que foi, Bozano? Como é que tá aí? Tá indo bem? Vai desistir ou não vai? Eu falei, não vai desistir, vai bem, entendeu? O Roque Joana de Pratânia ajudava a gente, entendeu? Dava peru para bardear, o Roque Joana, meu amigo. Você chegou até a conhecer Beto Carreiro, né? Beto Carreiro. Então nós vamos falar agora do ligeiro da fábrica de gelo. Em 84 eu vim para a fábrica de gelo. Eu estava lavando o caminhão do matador, o Jamil Cury chamou eu não conhecia o Jamil Cury. Prefeito, eu não mexia com o prefeito. E eu fui escolhido o melhor funcionário da prefeitura prestativo de serviço. Porque eu era motorista, eu laçava cachorro, tirava cor de boi, eu entregava boi, eu lombeava boi, mas eu gostava de estar no meio, né? Até lixo com a carrocinha. Lixo com a carrocinha. E fui para a prefeitura. O Jamil falou para mim, senhor, você não quer pegar um cargo na fábrica de gelo, tomar conta da fábrica de gelo? E isso foi em 84. Estava iniciando a fábrica de gelo nesse ano aí? A fábrica de gelo era do Estado e o Estado entregou para a prefeitura. E o prefeito que queria pegar continuava, que não fechava, né? E fazia comodato, né? E eu falei, não, doutor, não quero não, eu sou domador de cavalo, eu sou peão, eu não entendo daquilo ali não, eu não quero, eu estou bem onde eu estou. Ele falou, não, é para o bem seu, você vai ser chefe de setor, entendeu? E o mentor ordenado, tá? Eu falei, mas tá bom, mas a gente não tinha, que tempo não tinha. Daí vai daqui, vai dele, convencer eu. Vim aqui, cheguei aqui, aquele motorzada funcionando, que você vai ver depois, né? Motorzada funcionando e coisa e tal, peguei. Precisei ir para São Paulo estudar, para ensinar os outros, para trabalhar. Então fizemos uma trajetória aqui de 14 anos. Eu fiz aqui. Ela funcionou 14 anos somente? Funcionou 14 anos. Por que parou a fábrica de gelo? Parou porque a Brahma pegava 40% da produção nossa de gelo. Não, no último ano era o Pedro Loza o prefeito. A Brahma parou de pegar o gelo e virou no vermelho e virou feio mesmo, entendeu? Porque tem inverno, nem vendia gelo. Então não tinha necessidade de manter ela, porque começou a vir fábrica de gelo, essa fabriquinha de gelo em cubinho, não existia antes, né? Depois começou a vir um gelo mais barato, e a Brahma pegava gelo de avaré, vinha gelo de avaré do mesmo do nosso, a R$3, que era a época, né? Ponhava na Câmara. Então não deu negociação, e o Pedro falou, pode fechar? Eu falei, pode fechar, vou aposentar. Pode fechar, porque o comodato de 20 anos, nós já fizemos 14 anos, passando de 10. Quantos funcionários trabalhavam aqui dentro? Tinha 8 ou 9 funcionários. Trabalhava 24 horas. Por que 24 horas? Era de noite, virava para fazer o gelo, né? Ah, vocês faziam gelo à noite e vendiam de dia? Fazia 120 barras de gelo, em 60 barras de dia, 60 de noite. Barra de 25 quilos, né? Então eu tenho as fotografias, tenho tudo no gelo. E depois eu fui, me aposentei, entendeu? Fui mexer com criação e ganhar cavalo, vender cavalo e tal. E depois, nas trajetórias nossas, eu fiz o Beto, falando em Beto Carreiro, eu tenho umas coisas do Beto Carreiro aqui. Vendi um cavalo, Beto Carreiro. Mas como que você conheceu o Beto Carreiro? Beto Carreiro, eu conheci ele num circo dele, em Bitinga, né? E conversei com ele, falou, Beto, eu tenho um cavalo palusa, pintado do jeito que você tem o seu, e do jeito que você precisa, um potro bonito. Ele falou, então traz para mim em Bitinga, amanhã, sem compromisso. Peguei o potro, ponhei num trailer, o trailer do Chicão, do 30 conto, Chicão Araújo, lá do Rodeio Way. Prestei o trailer dele, eu tinha uma caminhonete, né? E peguei o trailer, estava na hípica, o cavalo, peguei o trailer do Chicão e fui. Levei eu com o Robertão. Até estourou um pneu do trailer, quase que tombou. Cheguei no Beto Carreiro, o Beto Carreiro gostou do trailer e falou, vamos negociar. Eu quero $2.000 no cavalo, na época, né? E depois eu falei, entra uma cela no meio. Eu falei, entra a cela, entendeu? E fizemos um negócio, ficamos conhecidos. Até ele falava para mim que eu era parecido com o Eduardo Araújo, eu tinha bigodãozão preto e até de chapéu de camiseta. Daí, nessas histórias, nessas andanças, nós mexia com briga de galo, atrás da briga de galo, né? Até briga de galo você mexeu? Eu era presidente da RIM, né? E eu saí com o Manezão, que se conhece, o Mané Luiz. Fomos fazer briga de galo em Tapetininga. Em Campinas. E em Campinas estava o circo do Beto Carreiro. Eu falei, Mané, vamos no Beto Carreiro, preciso conversar com ele. Tem um outro cavalo para ele. Vai, Beto Carreiro, o Manezão falou, Beto Carreiro, quem que conversa com esse homem?
Falei, vamos lá. Chegamos lá, o Beto Carreiro viu eu, já veio lá, já sentamos na arinha dele lá, do trailer dele, aquela arinha do trailer, já prosamos, coitado, ele falou, e o circo dele vinha para Botucatu, mais para frente. E conversamos, falei, o Beto, eu tenho um cavalo assim, esse cavalo eu vendi para o prefeito, para o pai do prefeito, o João Cury, o avô do prefeito de hoje, né? O pai do Jamil. Eu vendi para o prefeito uma égua e 2 potros, e acho que o Jamil vende ele. E eu já tinha falado com o Jamil, né? O Jamil Cury é meu amigo, Deus tem ele em bom lugar, o ex-prefeito, amigo meu, eu mexi nas fazendas dele, cuidava das fazendas dele, capava boi, entendeu? Fui capador de boi. Então, para resumir tudo, nós temos um filme do Beto Carreiro, eu tenho um filme do Beto Carreiro, Jamil Cury, entendeu? Conversando assim, negociando cavalo. E para resumir, nós fazíamos as romarias da Aparecidinha de São Manuel, onde o Nico Goiaba, o Moacir Fabiano, o Zé Rocha, o Branco, o Zé Gordo, entendeu? Fazia as cometidas, o Nir Ribeiro ia com a violinha nas costas, um molecão, um rapazão novo, entendeu? E atrás de vocês, Odin? O Nir Ribeiro ia de a cavalo, com a viola nas costas, e né, parava nos pousos, nos almoços, e o Nir Ribeiro cantava as modas dele lá pra gente ficar acompanhando ele, entendeu? Hoje é o Nir Ribeiro, secretário da Agricultura, né? Da Cultura. Da Cultura, secretário da Cultura, muito meu amigo, entendeu? E tem a história que eu acho que, se não for falar, vai ficar inteiro. E o Moacir Fabiano, trançador de couro, um belo trançador de couro, que era... Tiro o chapéu para ele, que é uma figura importante de Botucatu, seu Moacir Fabiano, entendeu? E a gente fazia essas festas. Aqui nós estamos com cartaz aqui de 1980, da Celaria São José, do Chiquito, da Celaria São José, que nós fazíamos romaria da Aparecidinha de São Manuel. Então, Nenê, depois a gente veio daí não vou deixar de falar também do meu amigo João Cury, que na época, quando faleceu meu filho, mataram meu filho no Paraguai, em 84, o João Cury foi o meu amigo, que não era prefeito, era um advogado nosso, filho do meu amigo Jamil Cury, que eu vi crescer esses meninos, o Fernando, o Júnior, a Jamila. Então eu vi crescer esses meninos, né? Eu ia capar boi na fazenda do Fernando, o molecão olhava no meio da tábua, assim, da mangueira, vendo capar boi lá. E então o João Cury trouxe o corpo do meu moleque do Paraguai, que coisa que hoje seria difícil alguém fazer, e ele fez e não era prefeito, né? O homem, ele tira o chapéu para o João Cury. Isso aí é ajudar o João Cury na vida política, né? Usou meu caminhão, levava o João Cury na zona rural e ganhou. E para ajudar ele mais ainda, eu vou sair candidato a vereador para ajudar, quem sabe ajuda mais ele, porque eu queria que ele fosse o prefeito, entendeu? Porque o que ele fez para mim não tinha e não tem dinheiro que pague nessa vida, entendeu? O aniversário dele, dia 22 de outubro, largou a mesa cheia de comida, né? Bom, daí a história foi na política, foi tal, entendeu? Saí candidato a vereador e hoje eu estou aqui, estamos conversando aqui no escritório onde eu trabalhei 14 anos, que é a fábrica de gelo, né? Sou assessor da... Aí você fez a sua história. Tá aí, gostaram do programa de Sérgio Bozoni, que veio lá do Araquá, veio a Botucatu, fez sua vida, fez sua história, criou sua família, seus amigos, e essa é a história de Sérgio Bozoni. E convidando vocês que na próxima quinta-feira, às 19 horas, aos sábados, às 22 horas e aos domingos, às 15 horas, mais um programa, reprise do nosso programa Memórias Botucatu, com mais outras histórias bonitas para vocês. Até a próxima semana e tchau. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.
coração.